Nascida em 1956, a revista Propaganda é hoje a quarta mais antiga do Brasil. Antes dela, somente as seleções de 42, Pato Donald de 50 e Mickey em 52. E queremos saber mais sobre esses 60 anos. Portanto, temos o prazer de receber Armando Ferrentini. É bom ter você aqui, Armando. Obrigado, Raul. Obrigado a toda a equipe aqui do programa. Vocês fazem um trabalho muito elogiável, todo o mercado reconhece. Essa história da revista Propaganda, ela é interessante, curiosa. Ela está conosco, com a editora referência, desses 60 anos há apenas 44 anos. É uma revista de circulação nacional e a edição recente, a edição que comemorou e comemora os 60 anos, é daquelas para se guardar, principalmente por causa dos depoimentos que ela contém. Os depoimentos de 60 empresários, profissionais, gente do mercado, que retratam não só o momento atual, como também a história por eles vivida, né? Desde quando começaram na profissão, nas suas diversas funções, até os dias de hoje. O Brasil sofreu grandes transformações, né? Como é que ocorreu o nascimento da propaganda? Então, uma história que nasceu de uma briga, de uma rivalidade entre Rio e São Paulo. Né? Naquela época havia isso. Né? APP São Paulo. Havia a questão da ABP, entidade, Rio exatamente. São Paulo, quando soube que a ABP do Rio de Janeiro ia se chamar ABP e não a ABP local, porque a nossa é a Associação Paulista. Né? E a do Rio foi a Associação Brasileira. Era capital na época, inclusive. O Rio de Janeiro era a capital, evidentemente tinha os seus motivos. Né? Mas, enfim, na verdade, a origem da confusão é outra. Isso daí contribuiu, mas tem uma outra origem que pouca gente conhece, que é o seguinte. Havia na época, no Rio de Janeiro, uma revista chamada Publicidade e Negócios, que era conhecida como PN, né? PN, Publicidade e Negócios. Essa revista era dirigida, eu não o conheci pessoalmente, mas era um famoso jornalista, né, muito combativo, chamado Genival Rabelo. O Genival Rabelo, a revista era uma revista com pouca gente na sua editora, né? E o Genival, além de jornalista, ele também trabalhava como um angariador de anúncios, de receitas, para que a publicação pudesse subsistir. E ele se queixava muito de que as agências de propaganda, situadas em São Paulo, não prestigiavam a sua revista como deveriam, segundo ele, prestigiar. Prestigiar de que forma? Programando a revista, fazendo as programações de anúncios, né? Numa ocasião, que aí ninguém sabe precisar ao certo como foi, há várias versões, ele teria se desentendido com uma figura notável, um diretor de mídia da J. Walter Thompson, Francisco Teixeira Orlandi, o chamado Tio Chico. E já com uma carga contrária a São Paulo, que segundo ele, repito, não programava a revista, ele cisma de fazer um editorial na revista chamado Carcamanopeia. O título do editorial Carcamanopeia soou aos ouvidos, né, de todos e aos olhos daqueles que leram como uma grande ofensa. Né? Imagine, São Paulo naquela época tinha muito mais descendentes de italianos do que hoje tem, né? E havia uma coisa proposital nessa história, que era a seguinte: não apenas o tio Chico, que era descendente de italiano, era filho de italiano, Orlandi, né? E aí é uma curiosidade, Raul, a maioria dos diretores de mídia das agências, pequenas, médias, grandes, eram descendentes de italianos, filhos ou netos já na segunda geração. E este editorial, o tal do Carcamanopeia, causou a maior comoção nas hostes publicitárias em São Paulo. Principalmente porque o tio Chico, não apenas pelo Carcamanopeia, que poderia até ser recebido de uma forma, digamos assim, humorística, né? Mas o tio Chico, Francisco Teixeira Orlandi, era uma pessoa muito querida. E aí então, um grupo de líderes da época, né, o Geraldo Alonso, o Carlito Maia também presidente participou. Da PP na época. O Geraldo Alonso era o presidente da PP. E outros líderes da época, eles resolveram fazer um almoço de desagravo no Automóvel Clube da Rua Formosa,
né? E esse almoço foi muito concorrido. Na época se fazia muito isso. Qualquer movimento havia um almoço lá para uma lista de protestos, etc. Era uma coisa muito comum. Esse almoço, então, ele começou lá por volta do meio-dia, meio-dia e meio, e as pessoas começaram a pedir a palavra. E vários oradores, o pessoal da propaganda sempre foi de falar muito bem, não é? E todos, cada um criticando mais do que o seguinte, né, o que é o anterior, a essa história da carcomonopéia. Até que alguém se levantou e sugeriu que nós criássemos, os publicitários da época, criassem, os paulistas, né, uma revista em oposição à PN, né? E aí surgiu, em 1956, a revista Propaganda. Essa é a história. Bom, você já adiantou 44 anos dos 60, a propaganda está com a editora Referência. Primeiramente, uma, digamos, associação de interesses. Depois, realmente, uma compra do título. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito deste período. Quando a revista surgiu, né, que foi assim, numa atitude, diria quase que heróica, né, a propaganda, ela foi sendo feita lá por diversos editores que ela teve, né, primeiro os voluntários, depois teriam que ser profissionais que dependiam da editora, né, para a editora propaganda para sobreviver, né, mas com o tempo isso foi esmorecendo, então a revista Propaganda foi entregue a uma empresa, uma pessoa jurídica, do Bias de Faria, que também era um homem da Thompson. O Bias de Faria, então, ele saiu da agência para dirigir, no caso, a Publinforme, que virou uma concessionária da editora Propaganda S.A. É curioso algo que a editora Propaganda, que foi a pessoa jurídica criada para atender aos interesses da revista Propaganda, ela era S.A. Por que ela era S.A.? Porque nesse tal almoço de 56 no Automóvel Clube, dezenas de presentes assinaram uma lista de que se comprometiam a comprar ações do que seria a editora Propaganda. E isso não caberia numa limitada, seria impossível, né? Então foi utilizado a sociedade anônima, a figura da sociedade anônima, né? Eu sei muito bem disso, porque quando a revista passou para mim, de forma definitiva, primeiro eu fiquei 10 anos sob concessão também. Quando ela passou para a minha empresa, Editora Referência, em 72, eu tive que correr atrás de muitos desses acionistas, que a maioria ainda vivia, né, para ou comprar ou pedir a doação, a maioria das ações que eles tinham, para poder ter todo o capital da SA, né? Bom, nós temos alguns colaboradores já de longa data. O Dorinho vem desde 1978. É verdade. Ele parece sempre um menino. Sempre um menino. E o Nelson? Cabeça e corpo de menino. O Nelson Cadena, 2001. Eu gostaria que você falasse a respeito desses colaboradores de outros tantos. O Dorinho é uma figura incrível, né? Ele é conhecido no Brasil inteiro, né? Ele começou a colaborar conosco desde o tempo do Asterisco, né, no Jornal Diário Popular, depois na revista Propaganda, quando em 72 nós passamos a fazer a revista, e as charges do Dorinho são coisas, inclusive, assim, fantásticas, coisas de merecimento de prêmios. O Dorinho é um sujeito muito culto, professor da ECA, né, uma figura brilhante, com um traço, né, incrível, e uma sacada a cada semana, a cada charge, sempre sacadas geniais, né? Então é um irmão muito querido. Nelson Cadena veio, é um colombiano, veio para a Bahia, se estabeleceu na Bahia, gostou mais da Bahia do que qualquer outra parte do Brasil, ficou por lá, casou lá, teve filhos, e logo que ele chegou, ele começou a se dedicar. E aí nós travamos conhecimento através do Prêmio Colunistas, porque a primeira regional do Colunistas foi na Bahia. E a partir daí o Cadena passou a colaborar com a revista Propaganda. Ele também colaborou com o jornal, no tempo mais passado, né? Armando, você considera que nesses 60 anos, óbvio, passou-se por muitas dificuldades, mas a qualidade, o cerne, o espírito da propaganda permanece com a revista? E sim, e por uma razão muito simples. Nós trabalhamos para um mercado que é extremamente exigente, né? O mercado publicitário, os empresários, os profissionais,
os colaboradores desse mercado são pessoas de alto nível, pessoas exigentes. Nenhum veículo destinado a esse mercado sobreviveria se não acompanhasse esse tipo de exigência, esse nível de exigência, né? Que infelizmente não ocorre em todos os setores da atividade brasileira. Em alguns setores isso deixa muito a desejar, não é? Mas na parte da imprensa, na parte da editoração propriamente dita, e principalmente essa editoração voltada ao mercado do marketing, vamos ampliar um pouco mais, não apenas o publicitário, mas do marketing em geral, o nível de exigência é muito alto. E aí resulta que quem quer escrever sobre isso, e principalmente em publicações que são periódicas, né, a revista é mensal, propaganda, a marketing é bimestral, o nosso jornal é semanal, você tem que ser realmente muito cuidadoso, você tem que saber o que você está escrevendo e sobre o que você está escrevendo, e tem que saber que quem vai ler aquilo é sempre um grande juiz daquilo que você escreveu, porque são pessoas, como eu disse, de um alto grau de inteligência, de cultura e, portanto, de um altíssimo nível de exigência. Armando, muito bom ter você aqui, parabéns pelos 60 anos. Obrigado, Raul. Da revista Propaganda, né? Sucesso sempre. Como você tem feito e dirigido e transformado as publicações nesse período todo através da editora Referência. Muito obrigado e mais uma vez, cumprimentos ao seu programa, que eu não perco, todo domingo à noite. Obrigado, fico feliz. Cumprimentos à sua brilhante equipe.